Bom, olá a todos, uma boa noite ou bom dia. Eu queria explorar o tema da interpretação crítica das fontes romanas e, mais especificamente, em que medida a romanística se desenvolveu até o estágio atual, no século XX em específico. Tem alguns trabalhos, o Buckland, por exemplo, Buckland, desculpa, ele publicou no jornal de Yale, em 1924, algo que é relevante. Há muito tempo se sabe que há interpolações nas fontes romanas, isto é, há intervenções nos manuscritos, nos textos ou nos livros em que as fontes romanas foram escritas. E, portanto, chegaram até nós deturpadas em alguma medida, ou uma palavra sendo suprimida, ou acrescentada, ou uma modificação no latim, qualquer coisa do gênero. Desde, no mínimo, com o Jácio já se sabe disso. O próprio Zavini, no Sistema de Direito Romano atual, no volume 1, destaca que essas interpolações existem. Entretanto, no século XIX, a preocupação com um método sistemático de descoberta ou de verificação dessas interpolações não estava em voga, justamente porque, como o direito romano se confundia muito com o direito vigente, não havia muito sentido buscar qual era o direito mais antigo, qual era o direito mais novo. Algumas divergências existiam nessa interpretação, porque eu poderia valorar mais o direito justinianeu do que o direito clássico, de fato. O próprio Zavini prefere, se vocês pegam a abertura do sistema de direito romano atual, ele prefere interpretar como estava no direito justinianeu. Mas não era algo extremamente desenvolvido ou objeto de atenção no século XIX. Se sabia que existia, mas não se buscava tanto. Até que, com a promulgação do BGB, o direito romano deixa de ser o direito imediatamente vigente, e a preocupação do estudo do direito romano passou a se voltar a elementos mais históricos, ou seja, a busca de qual era o direito que vigia em determinado período histórico, de preferência qual era o direito que vigia durante o período clássico, que era o período de maior vigor intelectual dos juristas, né? Relembrando, para quem não é romanista, o estudo do direito romano, via de regra, se divide em 3 ou 4 etapas fundamentais, que são direito pré-clássico, clássico, epiclássico e pós-clássico. Há várias classificações distintas, mas o direito pré-clássico é um direito mais arcaico, voltado principalmente a fórmulas sacramentais, um pouco próximo à religiosidade da cidade de Roma. O clássico era aquele direito de maior vigor intelectual, em que havia o maior grau de trabalhos e a maior sofisticação jurídica que existia, principalmente em razão da estrutura processual do direito vigente na época. Esse direito clássico vai mais ou menos do século I ou II antes de Cristo até o século III depois de Cristo, até que chegamos no direito epiclássico e pós-clássico, que surge do século III depois de Cristo para frente, até o momento em que Justiniano, em 533, ali por volta dessa década de 530, fez a compilação do conjunto de documentos que nós chamamos de Corpus Juris Civilis ou Corpus Juris Civilis, dependendo da pronúncia latina. Então, qual é a questão que, dada essa apresentação, eu queria desenvolver? Em que medida os textos passaram no tempo entre o período clássico e o período pós-clássico, de maneira tal que possamos conhecer o seu conteúdo e por meio de quais métodos é que a romanística desenvolveu a interpretação crítica desses conteúdos, desses textos. Bom, tem um trabalho do Max Caser, que é um grande romanista de todos conhecido, que é o Zum heutigen Stande der Interpolationenforschung, algo como do estado atual da investigação das interpolações, da pesquisa das interpolações. Lembrando, interpolações são alterações que foram feitas no decurso da passagem do texto. O texto foi escrito no século I depois de Cristo, no século III depois de Cristo ele tinha uma versão diferente, porque as pessoas iam copiando e suprimindo ou acrescentando trechos, fazendo glosas marginais, coisas do tipo. Então, nesse texto, que foi publicado em 1952, na revista da Fundação Zavini,
Max Kaiser toma um posicionamento que é definitivo, que é um fechamento de uma época histórica de interpretação crítica das fontes, que é o último período da Interpolationen Kritik, da crítica das interpolações ou crítica interpolacionística. Esse período, que é fechado por esse trabalho do Max Kaiser, esse período ele é marcado por uma busca histórica de interpolações ou glossemas nos escritos romanos. Em outras palavras, eu pegava um texto de uma fonte romana, abria o digesto, e buscava em que momento daquele texto se acrescentou ou suprimiu uma ideia que seria clássica ou pós-clássica. Então, por exemplo, eu pego uma expressão, que eu vou repeti-la posteriormente, mas eu penso em grau de introdução, eu pego uma expressão como queresiste potest, casus queresiste potest, vis queresiste potest, e digo que queresiste potest é uma expressão tipicamente pós-clássica e, portanto, houve uma intervenção no texto. Esse tipo de metodologia, esse exemplo, na verdade, é um exemplo concreto que é de um artigo do Demédio, que foi publicado em 1904 no Boletim de Direito Romano. Nesse trabalho, que foi publicado na primeira década do século XX, o Demédio, ele busca reiteradamente utilizar esse critério de suprimir o heresiste potest de diversos fragmentos do digesto. E ele parte do pressuposto de que os pós-clássicos teriam pensado, a comissão justinianeia teria pensado em uma força que se poderia resistir e uma outra força que não se poderia resistir, um conceito que, na visão dele, não seria clássico. Então, essa época de crítica interpolacionística visava principalmente a busca das interpolações nos textos. E o Max Kaiser, nesse artigo publicado em 1952, dividiu esse período da interpolacionística em 3 fases fundamentais. Na primeira fase, que é uma fase que é típica da primeira década do século XX, de cujo exemplo temos o Demédio, nessa fase, quando se propunha uma interpolação, se dizia que havia ou classicidade no texto ou ausência de classicidade no texto. Em outras palavras, eu digo, ou o texto é justinianeu ou o texto é clássico. Não havia um meio termo muito claro, em termos gerais, né, evidentemente. Não havia um intervalo muito claro entre o clássico e o não clássico nessa primeira década do século XX. A essa primeira década do século XX se seguiu uma outra fase influenciada pela descoberta progressiva de achados arqueológicos ou da interpretação de achados arqueológicos. Por exemplo, nesse período iniciado ali, final da década de 10, início da década de 20, foram achadas uma série de papiros no Egito ou outros documentos nesse sentido, que tinham frases ou trechos não compatíveis com os vistos no Digesto, ou no Codex, ou em outros textos mais antigos. E na segunda fase, essa divergência entre textos pós-clássicos, mas anteriores a Justiniano, e o texto justinianeu, provocou uma noção distinta da primeira fase. Eu agora não mais vejo o texto como clássico ou não clássico. Eu vejo o texto como clássico, alterado no início do pós-clássico e alterado na compilação justinianeia. Eu teria essas 3 possibilidades. Essa segunda fase da Interpolationen Kritik, ela tipicamente atribuiu as modificações, seja as anteriores ao Justiniano ou as justinianeias, às escolas orientais de direito. Beirute, Constantinopla, enfim. Essas escolas orientais teriam modificado os textos clássicos em razão do protagonismo do helenismo no período pós-clássico, ou seja, ali em 400 e 500 depois de Cristo, principalmente com preocupações intelectuais, acadêmicas ou próximas a questões influenciadas pela filosofia grega.
E a essa segunda fase seguiu uma terceira fase, que é o último momento dessa crítica interpolacionística, na qual se passou a perceber que boa parte dessas alterações, na verdade, foi provocada no Ocidente e não no Oriente. Uma série de elementos comprovavam isso. Por exemplo, alguns achados na França, que estavam distantes das províncias orientais, enfim, comparações com os códigos, as compilações bárbaras, evidenciaram que as modificações textuais, na verdade, foram provocadas nesse contexto ocidental e não oriental. Esse artigo, então, do Max Kaiser, de 1952, ele se insere no desfecho dessa terceira fase. E ele traz um diagnóstico que é bastante interessante. A ideia dele é a seguinte, olha, nós tivemos modificações dos textos clássicos que ocorreram principalmente na segunda metade do século III depois de Cristo. Encontraram, então, um período de aproximadamente 70 anos, que é um período que corresponde a esses achados arqueológicos, ou de papiros, ou de fontes epigráficas, um período que sairia de aproximadamente 250 até 320 depois de Cristo. Período esse que teria sido o maior momento de modificação textual, o maior momento de decadência intelectual e o maior tempo em que teria havido uma preocupação eminentemente prática de uso dos textos clássicos. Então, se pegava os comentários de Ulpiano ao Edito e se acrescentavam fórmulas que não estavam escritas originalmente, ou se modificava o texto de uma maneira que não estava inicialmente prevista. Esse contexto, ele é marcado por algo que nós chamamos de Textstufenwerke, algo próximo a trabalho, Werke tem um sentido de obra ou trabalho, mas o Textstufen é a ideia de etapas textuais. Eu uso um método de duplicidade de passagens para achar as variações que essas passagens sofreram. Então, por exemplo, eu observo o que é que tem na Collatio Mosaicorum e vejo se na Collatio tem uma diferença com relação ao digesto. Como a Collatio precede ao digesto, em tese, eu teria achado um momento de distinção textual. No fragmento que eu estudo, que é o 19.2.15.2, é o meu principal fragmento de mestrado, quanto a ele, foi achado um pergaminho no Egito, que é o PSI 1449 verso. Nesse fragmento, há só para explicar resumidamente do que o fragmento trata. O fragmento pergunta se cabe uma ação específica contra o locador, se o locador deve prestar nas hipóteses que uma tempestade calamitosa surgir. No digesto diz, Sérvio pensa que, Sérvio, um jurista do século I a.C. No pergaminho que foi achado, que é datado justamente desse período, entre 250 e 320, nesse pergaminho está dito, et refert, no meio da apresentação de Sérvio. Ou seja, o pergaminho dá a indicar que houve um jurista intermediário entre o Ulpiano e Sérvio Sulpício Rufo, que teria também tratado aquele problema. Então, a gente buscaria, nesse Textstufen, nessa etapa textual, o que é que, de fato, o Sérvio teria dito, o que é que, de fato, o jurista intermediário teria proposto, e o que, por fim, o Ulpiano teria feito. E, de outro lado, o que é que a própria compilação Justinianeia teria feito em relação a esse texto. Qual é o problema dessa metodologia, que esse uso de duplicidade textual, que é muito bem feito, num trabalho que é o Textstufen do Franz Viaca. É um trabalho muito famoso e muito indicado. Qual é, entretanto, o problema
dessa terceira fase da crítica interpolacionística. A grande questão é que a crítica, ela despreza algo que o próprio Kaiser, depois de rever os estudos de Franz Viecke, observou. Em especial, se vocês quiserem um marco temporal mais específico, essa crítica, ela passou a ser desenvolvida a partir de um congresso que aconteceu em especial, houve momentos anteriores a isso, tá? Mas o grande momento foi um congresso internacional da Società Italiana de Storia dell'Erito, que aconteceu em Veneza, em setembro de 67. E, a partir desse congresso, o Max Kaiser profere uma conferência, enfim, ele divulga um texto que ele fez, no qual ele mesmo, que integrou a crítica interpolacionista por um bom tempo, reconhece que ela possui entraves e problemas razoáveis. E então nós adentramos na quarta e última fase, ou fase mais recente de crítica textual, que é a fase do ius controverso. O Max Kaiser, ele conclui o seguinte: há uma distinção muito clara entre a Sachgeschichte e a Textgeschichte. Sachgeschichte é a história da situação fática, a história da hipótese normativa, a história da hipótese jurídica. É a história do caso. Quando abrimos o digesto ou qualquer outra fonte jurídica, nós verificamos que há um caso que é apresentado. Por exemplo, se fez um testamento com tal cláusula, com tal disposição, a disposição é válida ou inválida. Se fez se cedeu um objeto em locação com tal natureza, é possível ou não é possível fazer tal coisa. Isso é a Sachgeschichte. E além da Sachgeschichte, nós temos a Textgeschichte. Qual é a grande questão que o Max Kaiser propôs nesse congresso da Società Italiana? A grande questão é que há muitos indícios de que os textos clássicos foram passados nos séculos de mãos em mãos, sem que a Sachgeschichte fosse fundamentalmente alterada. A história do texto, ela é muito relevante, de fato. Saber, por exemplo, se há um jurista intermediário que conecta Servio Sulpício Rufo ao piano, no exemplo que eu citei, é algo útil para a interpretação. Mas qual é a questão que Max Kaiser põe? Não é suficiente. Não leva a muitas finalidades. E, via de regra, despreza a própria metodologia que a própria metodologia em relação à qual a compilação foi feita. A compilação justinianeia, ela foi feita não na intenção de criar uma resolução prática para casos do foro, mas antes ela foi feita principalmente para servir como uma orientação intelectual e dogmática do direito, como um renascimento, um ressurgimento do direito clássico na sua forma mais vigorosa. E justamente por isso, a compilação não tenderia a ter modificado a Sachgeschichte, somente fazendo nos casos em que a hipótese fática fosse absurdamente distinta das circunstâncias da compilação justinianeia. Tanto assim é que a compilação cita reiteradamente estruturas processuais ou estruturas que estavam em completo desuso no direito pós-clássico. Não haveria sentido, se Justiniano quisesse alterar profundamente o direito clássico, não haveria sentido reunir partes do edito do pretor. Não haveria sentido citar o edil em matéria de vícios editórios, por exemplo. Então, a compilação justinianeia, ela teve a principal função de, quando alterar o texto, fazê-lo por duas razões práticas, ou porque a hipótese fática era absolutamente distinta de qualquer hipótese que eles vivessem na época deles,
ou para resolver a controvérsia que os juristas clássicos tinham. Então, juristas diferentes resolviam o mesmo tipo de caso. De uma maneira, a compilação justina neia intervia para unificar aquilo que eles diziam. Numa tentativa de trazer uma coerência às obras clássicas, mas, via de regra, sem modificar as Argeschichte. Essa é, de maneira resumida, a etapa em que nós nos encontramos atualmente. E dou exemplos. Um exemplo, eu disse que temos, então, 4 etapas de interpretação crítica das fontes. Não é isso? A primeira em que as coisas são clássicas ou não clássicas, a segunda em que elas são clássicas alteradas entre 250 e 320, mas pelo Oriente. E outra, a mesma situação, mas há uma tendência a imputar as alterações no Ocidente. E a quarta, que é essa última, do ius controversum, do foco nas Argeschichte. O de médio, tipicamente, é um exemplo da primeira fase. Quando ele via qualquer indício de que, para ele, o texto estava alterado, ele imputava o texto alterado à compilação justinianeia e a triboniano, de acordo com um programa específico que eles teriam, que é uma outra crítica que Max Kaiser propõe. Até esqueci de mencionar, mas o último trabalho em que Kaiser faz essa virada não é aquele artigo de 52, é um outro trabalho, que é o Sua Methodologie der römischen Rechtskellenforschung, que ele foi publicado em 1972. Então, em 1972, Max Kaiser apresenta essa última vertente, sendo que a primeira fase seria, tipicamente, o artigo de Lemédio, que eu citei, sobre a força maior. A segunda e terceira fase, eu tenho um exemplo que é interessantíssimo. O Mayer-Mali, ele tem um trabalho específico sobre holocausto condutos, é um trabalho muito famoso, foi publicado em 1952, se minha memória não falha. Nesse trabalho, ele faz uma exegese de um fragmento que é o 19.2.31. É um fragmento muito longo, muito complexo, que trata de um caso em que se deposita cereais em um navio. O navio sofre um naufrágio e se pergunta se cabe ou não cabe ação naquela hipótese contra o transportador. Mayer-Mali propõe não apenas uma, não apenas duas, mas 4 versões do texto distintas. Ele propõe que tem a versão clássica, que é atribuída a Sérvio Alfeno. Ele propõe que, depois da clássica, houve uma intervenção textual de um primeiro amanuense, depois de um segundo amanuense, para, por fim, se chegar à resolução que foi posta na compilação justinianeia. E ele mesmo diz, nesse trabalho, que não há grandes evidências do que está propondo. E essa é uma das grandes questões da crítica interpolacionística. Eu crio hipóteses que fogem ao texto e que não me levam a grandes locais. São uma série de possibilidades, mas que não necessariamente me fazem compreender as Argeschichte. Então, nesse ponto, o Mayer-Mali se insere nessa segunda ou terceira última fase da crítica interpolacionística. Por fim, há um trabalho do Roberto Fiore, também sobre a alocação, publicado na década de 90, em que Fiore analisa o mesmo fragmento, 19.2.31. Nesse mesmo fragmento, Roberto Fiore, nessa nova metodologia do ius controversum, diz que quase todo fragmento é clássico. As partes que são não clássicas foram modificadas apenas para esclarecer, mas sem uma alteração específica do núcleo do fragmento. É esse o caminho que hoje tende a maioria da romanística, quando vê nos fragmentos do digesto ou de qualquer outra fonte jurídica determinados pontos. É claro que há trabalhos que são mais ou menos modificados, é evidente. E a última fase, a quarta fase, desculpe, em que nós estamos, ela não nega a existência de interpolações. Ela não nega que há interpolações até substanciais, mas ela diz que as alterações substanciais no texto são excepcionais e que devem ser vistas com ressalva em um conservadorismo textual. Então, ao invés de eu presumir que o texto é interpolado, salvo prova em contrário, é o inverso.
o texto é rígido, salvo prova em contrário. Essa é a atual metodologia, dada a limitação temporal, mais ou menos que eu queria expor, cerca de 20 minutos, apenas a título de referências bibliográficas. Citei principalmente o Max Caser, sua Methodologie der römischen Rechtskillenforschung, publicado em 1972. Além deles, nós temos também o texto fundamental do Franz Wierka, que trata dessa duplicidade de passagens. Eu pego uma passagem de um pergaminho, verso de gesto, passagem da Collatio, verso de gesto, passagem da Fragmenta Vaticana, verso de gesto, que é o Textstufen Klassischer Juristen, que é um trabalho publicado em 1960. E, além desses trabalhos, também consultei de maneira mais en passant, mas evidentemente consultei também, outros artigos, como, por exemplo, o proposto por Ernst Levy, Osten und Westen und Osten in der nachklassischen Entwicklung der römischen Skala, que foi publicado em 1929 na revista da Fundação Zavni. Esse último trabalho que eu citei do Levy, ele é típico dessa transição entre a segunda e a terceira fase. Lembra que eu disse, olha, as interpolações intermediárias ali entre 250 e 320, ou são orientais ou ocidentais. Esse texto do Levy, esse último que eu citei, está inserido nesse contexto. Bom, é isso. Eu espero que tenham gostado. Enfim, obrigado. Parabéns. Antes de eu fazer alguns comentários, queria só tirar uma dúvida rápida. A maior parte das interpolações, então, são entendidas como sendo originárias do período epiclássico. Sim, e há muitos indícios disso. Tanto que a última fase da crítica interpolacionista é justamente essa. E se chegou a essa suposição de que foram exatamente durante 70 anos, entre 250 e 320. Tanto que esse pergaminho mesmo que eu cito, que é o PSI 1449 verso, ele é dessa época. E ele traz uma inserção. Há até uma coisa que eu esqueci de comentar, peço perdão, mas uma das razões de se dizer que houve essa modificação que foi justamente nesse período que se deixou de usar os pergaminhos, os rolos de pergaminho, para se utilizar livros, os códexes, o códex, desculpe, né? Então, houve uma tendência de eu ter de reescrever todas as obras. E como o pergaminho não tem uma margem muito clara para glosas laterais, mas o códex tem, o livro tem, é muito provável que muitas glosas foram redigidas durante a transição dos pergaminhos para os livros. Isso que eu digo está num trabalho do Wierka, que é o Lebensläufe klassische Schriften in nachklassischen Zeiten, foi publicado em 1950 na revista da Fundação Zavni. Essa última suposição de que foi essa transição entre pergaminho e livro que causou muitas interpolações nesse período de 250 a 320. Quanto à descrição dessa transição, tem um texto muito interessante, apesar de ser curto, isso tem umas 8 páginas, mais ou menos, do Krüger, que é über die Verwendung von Papyrus und Pergamen für die Juristische Literatur der Römer, que foi publicado em 1887, que é um artigo em que ele explica até o tamanho, a quantidade de linhas que geralmente se tinha no pergaminho, para a quantidade de linhas que cabiam no livro, mas muito provavelmente essas modificações textuais foram feitas justamente por isso. Estava saindo daqueles rolos, né, de pergaminho e entrando em livros. Tinha de reescrever tudo à mão, já que foi muito antes da imprensa, né, enfim, os amanuenses podiam deturpar muito o texto. Sim, sobre essa questão, sobretudo a crítica que se faz à busca das interpolações, a falibilidade metodológica, o caráter hipotético que se tem das conclusões, isso é um mal que acompanha várias ciências
que exploram precisamente esses assuntos que não tem muito mudanças de material ou que tem, mas é esparsa. Na linguística mesmo, isso é a regra geral para quem os linguistas que estudam tentam reconstruir o proto-indo-europeu, a ponto de ter até um estigma em alguém que propõe uma tese. Ninguém propõe teses por medo de propor uma tese ela ser muito hipotética. Qualquer tese vai ser hipotética mesmo, porque é o proto-indo-europeu, é ágrafo, né? No direito romano, o direito arcaico é vítima dessa mesma coisa, e uma das principais mazelas que pode decorrer disso daí é simplesmente não se estudar isso, porque é difícil demais, então vamos deixar para lá, quando não é puramente histórico, tentar entender a diferença do pensamento jurídico romano ao longo de 1318 anos, que foi desde a fundação de Roma até a morte de Justiniano. Pois bem, e outro ponto que você também levantou e é muito interessante é essa questão de enxergar o digesto não exatamente como um direito clássico inteiramente revisto pelos parâmetros justinianeu. E, bom, a minha dissertação está sendo sobre propriedade, e um ponto que corrobora isso é a comparação entre a disciplina da propriedade no digesto e aquela do Códex. Parece que se trata de duas coisas completamente distintas. Na propriedade do digesto, é claro que certos aspectos são suprimidos, a propriedade adquiritária foi relativizada, mas ainda assim é uma propriedade com larga autonomia, vista como um direito. Uma amplitude de ações, inclusive de omissões que o proprietário poderia ter sobre fundos rústicos, que no direito pós-clássico e no direito justinianeu, a propriedade, na verdade, é vista como um dever. Tá uma crise generalizada, você tem que produzir, existem várias expropriações de caráter administrativo, enfim, e, bom, tá tudo no Corpus Juris Civilis. Então, parabenizo novamente sua apresentação. Gustavo, não sei se tu quer responder, mas eu, de qualquer forma, não estou muito tempo também. Bom, então vou fazer um comentário muito breve, espero, e vai com certeza no sentido de te cumprimentar, antes de mais nada. Muitos parabéns pela apresentação, pela exposição que fizeste, embora simples, cheia de conteúdo e, enfim, certamente bebeste na mais célebre, importante bibliografia, então te cumprimento especialmente pela tua seriedade, pela exposição que fizeste, que não foi em nenhum momento cansativa, e realmente aprendi bastante, especialmente porque, como é certo, qualquer pesquisador e pessoa que na pesquisa do direito romano se depara com essa possibilidade metodológica, ou essa alternatividade metodológica, se mais histórica ou mais dogmática a pesquisa, precisa estar munida de, enfim, bons argumentos para tomar decisões dessa natureza. Eu realmente não tinha conhecimento precisamente do que o Kundry acabou de mencionar e tu realmente confirmaste sobre a maior quantidade de interpolações, que afinal de contas é pré-Justinianeia, e até há pouco tempo se dizia que nem havia interpolações antes de Triboniano, né? Afinal de contas, as interpolações são as ditas emblemata Triboniani, o legado de Triboniano, né? o emblema de Triboniano, e as supostas interpolações pré-justinianeias eram chamadas de glosemas, como referiste, aliás, né? E, por acaso, me surpreendo com a informação, eu tenho a notícia de mais interpolações de uma quantidade muito mais próxima da época justinianeia, mas faz sentido também a explicação relacionada com a transição do volumen para o Codex, que não sei se foi precisamente nesses 70 anos, eu achei que tinha sido um pouco mais tarde, ali no século IV, século V, mas faz total sentido e acho, portanto, bastante interessante a relativização da importância do estudo das interpolações. E aqui achei um fragmento bastante interessante no livro do Sebastião Cruz, do qual eu faço valer muitas vezes e recomendo, inclusive, porque ele trata precisamente com essa temática de uma forma sintética, mas fala dessas 4 fases e cita muitos autores, então talvez possa ser interessante. Direito Romano, Interpretação e Fontes, primeiro volume. Ele diz o seguinte:
As investigações romanísticas dos primeiros decênios deste século, exclusivamente críticas ou históricas, ou histórico-críticas, a par das vantagens indicadas há pouco, tiveram uma grande desvantagem: desacreditarem o estudo jurídico do direito romano, pois tiraram-lhe todo o caráter prático. Então, os juristas, na sua generalidade, a partir de 1900, começaram a dirigir aos romanistas críticas depreciativas, chamando-lhes caçadores de interpolações, filólogos do corpus iuris, meros historiadores do direito, e passaram a não os considerar como verdadeiros juristas. O ensino do direito romano, portanto, até devia ser feito nas faculdades de letras. Aí é que se ensina filologia, história, etc. E ser banido dos programas da faculdade de direito. Pronto. Então eu concordo que a fixação dos caçadores, interpolações, é verdadeiramente uma autofagia, mas também não posso cair no extremo oposto, né? Como o Riccobono e outros tantos autores que diziam que as alterações ou as interpolações não eram substanciais, mas meramente formais ou... Pois bem, eu, por acaso, já me deparei com muito prováveis interpolações em determinados fragmentos do digesto, e realmente não posso deixar de concluir que o apontamento ou a constatação crítica dessas possíveis interpolações de glosemas é indispensável para a exposição ou para a análise da substância de uma determinada solução jurídica. Mas é óbvio, nunca condena ou indica, comprova a bondade de uma solução. Ah, essa solução é clássica, logo está correta. Isso não existe. Gustavo, muitos parabéns, uma vez mais. Eu agradeço. É um tema bem interessante. Bom, vou passar a palavra, porque também, senão eu me empolgo. Eu gostei de pesquisar sobre isso. Mas obrigado pelos cumprimentos e obrigado por me ouvir também. Certo, eu vou terminar a gravação.